vou gastar, depois se você precisar rever alguma coisa, você rever. O que quer skimming e scanning? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Skimming. Ah, não. Eu vou mandar para cá. Eu vou mandar para você. Isso. Mandar para você. É, vamos lá. Porque isso daí eu acho que ajuda bastante aqui a gente. Por enquanto, isso aqui eu acho que é o. Lembra que eu fiquei na dúvida do nome? Então, o skimming é a leitura rápida, aquela superficial, para Uhum. identificar a ideia geral do texto, tá? E o tema central de um texto é enfocar nos detalhes, é passar os olhos rapidamente. Foca-se no título, subtítulo, introdução, conclusão e palavras em destaque para entender a essência do conteúdo com eficiência. Então, primeiro a gente tem que fazer um skimming no texto. Depois a gente vai para as perguntas para saber especificamente o que está perguntando a pergunta. Você não precisa ler o texto todo, tá? Principais características e usos do skimming. O skimming é uma leitura rápida, não se lê cada palavra, mas sim a estrutura do texto, títulos, imagens, resumos. Visão geral, ideal para decidir, aplicações, diferenças. O scanning procura informações específicas. Tá, vamos lá. Diferença, skimming and scanning. Aqui já está em inglês. Skimming gathers the main idea. Quickly reading titles and first sentences, while scanning locates specific facts, names, dates, number, by hunting the keywords. Goal, skimming seeks the general, scanning specific. Technique, focuses, mesma coisa. Ok. Skimming reads quickly, rapidamente, focando nos títulos, headings. Scanning moves eyes rapidly over, scanning, não, skimming. Moves eyes rapidly over the page, looking only for the relevant keywords. Skimming a chapter. Ah, não. É sim, desculpe. O skimming é uma visão geral e o scanning você vai procurar as keywords, né? As palavras-chave, tá? Senão você não tem tempo de ler tudo e interpretar tudo, tá? O tempo é Uhum. pouco. Eu não sei quanto tempo você tem que fazer o. Você consegue fazer assim, me falar aproximadamente quanto tempo você tem para cada questão? Você consegue? Não agora, você pode ver depois. Uhum. Você vai dividir o tempo da aula pelo número de questões, por exemplo. Mais ou menos isso. Em média, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Aí você me fala para a gente poder começar a treinar você no tempo também, Tá. tá? Mas isso é para depois. Use skimming for surveying, test to see what was reading, view chapter, catching the main ideas. Scanning, use for finding a date, historical, finding price of menu. Tá. Quickly to locate general information of text. Find the overall gist of a text. Taking a bird's eye view. Tá. Então, você vai ler o título do texto. Aqui não tem como fazer mais nada. Você está ali, se tiver uma foto, uma imagem, você vai olhar atentamente aquela imagem, porque ela vai te ajudar a compreender qual que é o motivo de ter feito aquele artigo, entendeu? Ou Uhum. aquele música, aquele poema, tudo. Sabe que a linguagem de música e de poema é mais difícil, porque às vezes se troca de palavras na frase, que é um jogo de palavras para poder
fazer aquela rima, né? Porque tem uma musicalidade, tanto a poesia quanto a música, né? Então aí já não é um texto mais difícil de se compreender, né? Profundamente. Mas a gente vai aqui, vai tentar trabalhar em cima meio do superficial. Primeiro, o skimming, que é a ideia geral sobre o que que é o texto, o que está falando, aonde você se baseou para dizer o que você está dizendo sobre aquele texto, qual o motivo, como você acha que vai, né, qual a mensagem que está querendo passar aquele texto. E aí, depois, vamos para as perguntas para buscar qual a informação que as perguntas estão perguntando. E aí nós vamos direto de novo para o. Você pode intuir uma resposta, vamos fazer assim. Você vai intuir uma das respostas, depois nós vamos voltar para o texto e vamos buscar as palavras-chave para responder cada uma das perguntas, tá? Uhum. Tá. É, então, aqui é porque aqui é para TV, né? Aqui é para livro, ou artigos mais longos, ali não vai ter como, é só o título, subtítulo, se tiver, e alguma coisa ali na introdução, na conclusão, introdução, conclusão, dá uma geral ali, e vamos, se tiver foto, uma imagem ali, você também vai basear naquela imagem. Então, vamos lá. E o scanning é specific purpose, aí a gente volta para vamos ler as perguntas para saber o que eles estão procurando, para ir no texto buscar exatamente o que está procurando na pergunta. É, isso, find the answer of the question. Ó, find the answers of the questions. Então você tem que ler primeiro, aí é que você vai ler. Primeiro você vai skimming, depois vamos ler as perguntas, depois vamos voltar scanning. Uhum. Taking a bird eye view to get the particular facts. Phone number. Às vezes quer só saber um número, uma data, né? Uma coisa bem específica. Look for a word in the dictionary. Searching through an index, use a finger to scan. Vai usar o dedo, né? Look for keywords. Look through bulleted information and sidebars. Ok. Por enquanto, acho que não vai entrar nada disso aqui. Então, vamos lá. Então, já nos situamos, vamos abrir ali o seu texto, a sua prova, né? Uhum. 30 e poucos, né? Não, questão 33, eu acho. 33, né? Questão 33. 16, 19, 21. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui um pouquinho, tá? Para a gente rever isso daqui. Então, vamos fazer um skimming, tá bom? Ok. Professora, pode só aumentar a tela para eu conseguir acompanhar com a senhora, por favor? Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos fazer um skimming, que é aquela visão geral do texto um aqui, que é esse Uhum. texto difícil aqui. Aí, tá. Então, você vai me dizer o que que você está vendo aí no seu skimming, que é o título, Uhum. né? Nation Young, não sei se você sabe quem é. Às vezes pode ser um artista mais famoso, aí você sabe o tipo de música. Uhum. E aí você vai ver o início e o final. Aí ali do meio, dá uma olhada só no início dos blocos. Vai lá. Pedindo, professora. Obrigada. Tá. É...
ensinar as crianças, que é o título, né? Ensine É suas ensinar as crianças. crianças. Teach your children. Isso. Ah, você está na. Crianças ou pode ser filhos também, tá? Tá. Nesse Children. caso, né, por causa do. A gente já deu o texto, filhos, né, nesse caso. Nesse caso aí é filhos, não é bem crianças, porque depois está falando aqui de parents, né? Então vai lá. Uhum. Então, o que mais que você pode ver que te ajuda? Teach your children. Aqui, Ah, ó. fathers, E pais, né? eu vou Parents. highlight, ó. Eu vou highlight as palavras, tá? Uhum. Esse aqui é teach your children. E, e parents, né? Você está vendo aqui. Na verdade, esse é o teach your parents, né? Ups. Tá. É, então você acha que está falando sobre o que esse poema? Você já sabe, mas vamos ver. Fala aí para mim. Baseado nisso daí. Tá falando as relações entre os pais e os filhos, os Isso. ensinamentos. Isso. E esse, assim, o conselho principal é para quem? Para as crianças ou para os pais? Para os dois. No caso, o texto até para os dois, né? Mas ali, como é Teacher Children, seria a princípio dirigido para os pais, né? Uhum. É, e então, o que que você sabe sobre é, dilema pai e filho? É, seriam lições que os Isso. pais tentam ensinar para a criança, para educar as Tá, coisas? tá bom, tá bom. Tá, Uhum. por enquanto. Então vamos lá. Esse seria um skimming, né? Então é o que também esse texto? Esse texto é o quê? É uma música. É uma música. Então é um tipo um poema, né? Então tem Uhum. musicalidade, então é um texto mais difícil. Então você já sabe de tudo isso. Aí a Uhum. gente iria lá na pergunta, the word code. Aí já está perguntando especificamente sobre code. Refers to a quote, motto, advice or proverb. Proverb. Como a gente traduziu, o que que era code? Era o código, né? É como se fosse um código, né? Mas aqui está falando, seria o quê? Aqui, eu vou até mudar aqui a cor. Acho que eu não tenho como mudar a cor. Deve ter, mas aqui. A code. Ixi, muito fraco. Tá. Então, a palavra code aqui, lê a frase. Assim, é o código, né? Ai, quer dizer código, né? Must have a code that you live by. Mas se é live by, É, código para a vida? não Para seria código, né? Seria o quê no português? português? Acho que talvez fosse um guia, né? Ah, sim. Sim, sim, sim. Acho que tem que ter tipo um guia, um plano, né? Um Uhum. guia para você seguir, né? Uhum. Seria essa a ideia, tá? Aqui, na verdade, a certa seria a modal, né? Que era lema ou slogan. Não era advice, a gente sabia, não era provérbio, não era citação, seria um lema ou um slogan, né? Acho que Uhum. agora faz mais sentido o que eu É, tô vendo, né? Agora não parece que fez mais sentido? Então vamos lá. E a segunda pergunta, o que que tá querendo saber? Que você vai ter que é, procurar lá no texto. o que a música relata, a ideia que a música relata, né?
A ideia da música, isso, quer falar, exato. Então, vamos ler antes, para a gente poder rapidamente ver o que que poderia. A gente já sabe que é o D, né? Mas vamos dizer, parents being aided by their children decision making and plans for the future, children living up to parents' expectations, understanding between parents and their kids. Nós escolhemos essa e realmente foi essa. A gente não precisava ter lido o texto todo, porque você de cara já tinha falado que falava sobre o relacionamento entre pais e filhos. Então, a Uhum, música propõe um entendimento, né, entre uhum. os dois. Então, seria D mesmo, e a gente já tinha colocado D. Ah, então vamos ver aqui. Quais são as keywords que você tiraria do texto para confirmar aquela nossa ideia? Eu acho que seria as duas primeiras linhas de tanto do segundo parágrafo como do terceiro. Do segundo, Teacher, aqui, é, né? Ah, tá. teacher your children Aham. e teacher your parents. Well, Tá, tá ótimo. Ótimo. Quer dizer, um ensinando ao outro, né? Uma uhum, compreensão, né? Eita, onde eu toco, ele highlight. Tá. Muito bem. Então, agora vamos para o terceiro. Não, terceiro. Regarding family relationships presented in the text, então você já conhece relationships, né? uhum. São Relação. relacionamentos. It's possible to infer that. O que que é possível falar? Kids' dreams can nurture parents' lives. Ah, É, tá. criança. E esqueci, a senhora falou. Eu esqueci como que seria a ideia Então, dessa, a 36, o que que está é, perguntando aí? é, Está perguntando sobre o family relationship, né? as Como seria relações. de acordo com a música? De acordo com a música, qual que é a proposta deles? Né? Acho que é possível dizer o quê sobre o que eles estão propondo? Kids' dreams can nurture parents' lives. O sonho dos filhos alimentam a vida dos pais. Uhum, Love changes people's relationships and feelings. Amor em geral, né? Muda o relacionamento das pessoas. Children don't stand a chance to modify parents' lives. As crianças não mudam a vida dos pais e as experiências dos pais, com frequência, afetam o comportamento dos filhos. Eu acho que a gente botou D, né? Então, essa que é a certa. Vamos ver aonde que você consegue provar o porquê que essa daí seria a certa. Parents, eu acho que na própria o fato de ser relacionamento entre pai e filho, né? A sim. única que está falando mesmo de uma forma mais suave é a D mesmo, porque a primeira está afirmando uma coisa que nem tem essa palavra dreams lá no texto. Vamos ver? Nem tem. Vê se tem essa palavra dream aí. Tem. Nem Eles tem sempre dream. na 10. Tá falando nada. Ah, tem dreams? E é. No, dreams, the one they picks, the one you will know by. Hum, até tem essa palavra, perdão. Mas não seria alimentar. Não Não estaria. é, exato, não é. Não está falando que os filhos vão alimentar a vida dos pais. Os sonhos dos filhos alimentam. E também não tem nada a ver, né? Os sonhos dos filhos alimentam a vida dos pais. É. Tem nada a ver isso. Uhum. Love changes people's relationships and feelings. Acho que não está falando nada sobre. Inclusive, esse love aqui está muito generalizado. Ali está falando especificamente sobre relacionamento de pais com filhos. E é teach your children, teach Uhum. your parents. Bota meio que os pais e os filhos no mesmo nível, né? De aprendizado. São aprendizes desse relacionamento, né? Então é mais ou menos por aí que você vai pensando. Children don't stand a chance to modify parents' lives. Aí, essa não é mesmo,
porque os filhos também modificam os pais. Parents' experience often affect children's behavior. Eu acho que não precisava nem ler para a gente saber que a experiência dos pais afeta o comportamento dos filhos, né? Mas vamos ver aonde poderia ter. Acho que é no texto todo, né? É, Acho que não tem nenhuma específica, é mais de interpretação mesmo. hum, Baseado nessa visão superficial que a gente deu, a gente já consegue entender isso. Tá, sim, sim. então vamos para o 4. In the following sentence, their father's hell did slowly go by. The word in bold stands for. Então, ali está falando hell, a gente vai ter que procurar a palavra hell para ver. Então, é um aviso, é um preconceito, são relacionamentos ou um predicament? Eu botei dilema, mas acho que não é dilema, não. Até olhei essa palavra, mas. Aí teria que saber exatamente essa palavra. Bom, por eliminação você teria que fazer, talvez, né? Warning é aviso. Prejudice, preconceito. Relationships and predicaments. Então vamos olhar lá o hell, onde é que tá? Na linha. Aqui, né? É esse daqui. Aqui o hell aqui, né? Their children's hell will slowly Cara, go by. aparece duas vezes, ó. Their father, ali em cima no. Peraí, só um minuto. Ah, não, Não. their father's hell. É, Aqui é fathers. é que aparece duas vezes. É, não é? Então eu vou deixar os dois aqui. Mas está falando sobre o father's hell. Uhum. Did slowly go by. Teach your children well, their father's hell will slowly go by. Então seria ensine seus filhos bem, que o inferno dos pais não vai acontecer, né? Então é tipo um. Ali não é dilema, a palavra. Eu não. Deixa eu ver se eu encontro outro. É bem profundo, né? Eu vou botar para você as opções de sinônimo dessa palavra. É tipo um. Porque é o inferno dos. Tipo assim, é o inferno do pai ou do filho, né? Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Aqui já é para você ensinar seus pais para que você não tenha problemas mais tarde. Então, os filhos também têm que se impor frente aos pais também. Seria uma coisa assim. E por isso que é um predicament, né? Predicament é um dilema, né? São duas coisas contraditórias, né? Acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, Uhum. the facts how did slowly go by. É Eu acho isso. que a gente errou por causa que a gente só viu uma vez no texto, eu acho. Tipo assim, seria como um aviso. Só que como repete, seriam para as duas coisas. Aí seria um dilema, né? Isso mesmo, isso mesmo. A gente achou que era só um aviso, mas como É. aparece duas vezes, como você falou, é do pai para o filho e do filho para o pai, né? Para Uhum. esse réu aí, né? E o Uhum. réu, se você fizer bem, você não vai ter o réu, né? Tanto de uma parte quanto de outra. Ok, muito bem. E a última aqui, então.
Regarding the text, it is possible to state that. State or infer é tudo a mesma coisa. Você pode dizer, né? O que você pode dizer sobre o texto. Children should be taught to face the truth on the roads of life. When feeding children's dreams, it has to be done with constancy. Although parents have plans, it's of their children's choice what to dream of. Como está falando das duas relações e os dois têm papel ativo nessa relação, não Uhum. pode ser o primeiro, né? Tipo assim, ali no primeiro, o children é passivo, né? Ele tem que should be taught to face the truth on the roads of life. Você tem que ensinar seu filho, né? Esse seria um common sense, né? Um senso comum. Mas, na verdade, a letra está propondo, está colocando pai e filho no mesmo nível. Então, um interfere no outro, um ensina, os dois buscam, né? Uma comunhão ali. When feeding children's dreams, it has to be done with constancy. Nem, em momento algum está dando um conselho que é unilateral. Por quê? Porque teach your children, teach your parents. Então são as Uhum. duas, né? As duas é uma via de mão dupla, né? Tanto vem de cá para cá quanto de cá para cá. Então, although parents have plans, it's of their children's choice what to dream of. People only know they are loved by their parents when they are no longer alive. Em momento algum foi falado ou se pensou nisso. Na verdade, aqui é essa igualdade, né? Que a gente encontra aqui nascer. Embora os pais tenham planos, os pais podem ter planos, porque as crianças ainda são crianças. Mas quando eles crescerem, eles vão ter, claro, a vontade deles, né? De ter os sonhos deles, né? Então, coloca o pai e o filho no mesmo patamar. Então, tá bom. Tá vendo como é que a gente está analisando de outra forma, né? A gente agora está começando a chegar no que a gente tem que fazer direitinho. Você vai, né, performar lá no dia da sua prova. Então, é fazendo o skimming e o scanning buscando as respostas. Eu acho que esse fato aqui, ó, teach your children, teach your parents, já responde ali umas duas ou três questões. Porque você tem que botar a sua cabeça para funcionar, né? Para Uhum. sensibilidade também para entender, né? O que que se tivesse fotos, alguma coisa, você poderia se basear. Não tem. Então você tem que basear mesmo no texto. Mas ali, ó, já a organização e também o pai vem primeiro, né? O filho vem depois, mas tá ali, né? Os dois estão interagindo. Então isso daí já ajuda a responder todas as outras questões. Então vamos lá. Segundo, generational conflict. Então vamos lá, vamos dar um skimming aqui nesse texto 2. Ok. Deixa E eu ver me aqui. fala sobre o que está falando. Tá falando esse iniciozinho sobre as gerações estão se muito rápidas, estão se modificando muito rápidas. Uhum, Falas das gerações de 1925 a 1945, 1980 a 1994, uhum. and em 15 anos antes, como assim esse? And years. Ali, entre 25 e 45 são 21 anos. Entre Aham. 80 e 94 são 15 anos. A Ah, tá, entendi. diferença da Entendi, entendi. geração diminuiu, tá vendo? Sim, sim. Ok. A tecnologia está acelerando. Então, diminuiu porque a tecnologia, o texto está dizendo. Por que que diminuiu esse espaço, né? Esse Conta da período? tecnologia. Por causa da tecnologia. Uhum. Este acelerou. Um, bem, está acelerando. Pessoas nascem a pa- e 10 anos à parte estão. Não precisa ler tudo. Então, vamos Tá. lá. O que você está falando é que tem um conflito geracional, né?
E a gente pode ver ali no início da introdução ali que esse período está diminuindo. Por quê? Por conta da tecnologia. Tecnologia. Então tá. Então, aí já estamos com uma base aí para esse texto. Aí você poderia ver aqui também um pouquinho, ó, você vê a data, ele cita um livro aqui e quantas pessoas participaram, né? Vê aí, fala aí para mim. Livros 2020. Hum, Ah, fra- fra- fractura entre as famílias. famílias Como. fraturadas. Uhum, E e como como você emenda remenda elas. elas, isso, seria isso. Aí uma pessoa lá, Carl Pillimer, e ele, É, ele, acho que nesse livro ele deve ter pesquisado em 1.340 americanos isso, com, com 18 anos de idade, é isso? exatamente, ou mais, tá. Ai, ok. Então tá. Aí ele cita essa pesquisa aí, né? Uhum. Ok, ok, ok. E no Ok. final, então, aí fala o quê? Vamos ler só um pouquinho aqui no final. Ok. Porém, sonhos ofensas, núcleo familiar está members, com ideias rivais de poli- política, não sei o que que é. Política, Brexit, sabe o que é o Brexit? Não. O Brexit é quando a Inglaterra saiu da União Europeia, Ah, tá. passou a Entendi. não fazer mais parte da União Europeia. Ainda está Tá. rolando ainda. Acho que É. saiu, mas ainda está. Enfim, é, Vacinas, conspirações, teorias, pronomes e and tá. number. Ok. I'm done. I never want to see or speak to them again. Isso é sobre alguém, um comentário, né? Hum, Ó, que alguém. comentário na social media, né? Uhum. Tá. Então vamos ver. Professora, o que que é Não. I don't? I don't. D-O-N-E. I'm done. É. I'm done. Eu tô, para mim acabou. Ah, tá. Done, acabou. Adapta. Então, aqui é interessante olhar aqui, ó. Foi adaptado. Esse é um texto adaptado desse artigo no Uhum. New Philosopher, tá? .com. É de 2024, tá? Tudo isso conta para você entender. Então, tá falando sobre social media. O que que você acha? Vai me falando aí o que você acha. Começou falando da diferença das relações por conta da tecnologia. Eu Uhum. acho que estou ouvindo muitas informações de uma vez só. Por exemplo, a geração antiga não está conseguindo associar esse tanto de coisa, por isso está gerando conflito entre gerações. Acho que seria isso. Isso. Isso aí, você tem que pegar do que você já também pensa e vê e ouve aí nas notícias. Muito bem, tem que usar o seu raciocínio. Então vamos lá. Aqui, então, os que me ficou conflito geracional, internet, o período está diminuindo, então o conflito está aumentando, porque as gerações não conseguem, os mais velhos não conseguem acompanhar essa dinâmica, né? Enfim, mais ou menos por aí. According to the first paragraph, it's correct to say that. Aí a gente tem que ler primeiro para saber o que que ele quer tirar do primeiro parágrafo, tá? Porque depois você teria que ler de qualquer forma. Então vamos ler antes. As time passed, the technology has been a loss in several aspects on the younger generation. A tecnologia foi loss. Loss é perda.
Você acha que está falando que a nova geração perdeu? Não. Não. The transition to a new technological era highlights a generational conflict between individuals from the same family core. Fala sobre isso, mas eu acho que é mais Pode. para baixo, não? Não, acho que Não aqui é? a D é a resposta mesmo, né? Que a gente já fez esse, né? Uhum. Mas só estou passando de novo para a gente rever. A gente agora está fazendo mais da forma certa. The transition to a new technology era highlights a generational conflict between individuals from the same family core. There is no relevant change in between. E é sobre o parágrafo primeiro, a gente tem que voltar lá. There is no Uhum. relevant change in between both generations. No relevant changing? Duvido, né? Uhum. Tem mudança relevante nenhuma entre as duas gerações? Therefore, Teve muitas technological. mudanças. Tem muita, né? Tecnologia então mudou tudo. Therefore, technological advance influences people's ideologies. Due to the advance of technology, the current generation has been showing a divergent comportament from their ancestors. Então, aqui está dizendo, uma está dizendo que não houve mudança, outra está dizendo que houve mudança, outra está dizendo que houve perda, e, é, e aqui está dizendo que houve conflito geracional entre pessoas da mesma família. Então, vamos ver o que está dizendo o primeiro parágrafo. Você vai ter que procurar pelas palavras-chave, tá? Você vai me dizer. Eu vou highlight elas aqui. Hum. Essa are entirely different não sei falar inglês, professora. Não estou entendendo. Onde que é? Que linha? 5, 6, 7. Essa Sete 7. aqui? Essa aqui? É, esse Cinco, entre seis. A diferentes. release. Esse daqui? Ah, Só que um pouquinho different mais environment. É é esse? diferente. Isso. Em ambientes diferentes, né? Então não é da mesma família, né? É. Ah, nossa, por exemplo, Então não é da mesma família. eu acho que seria isso, não? Porque o Esse resto tá daí, falando só que. acho que esse elimina um, né? Different environment. Mas a resposta ali, que a gente está vendo, a gente marcou a D. É por causa que Um seria. comportamento diferente, divergente. Uhum. Aqui está falando. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Ah, different environment. Hum, tá. Like this might have a market effect on only how we live, but on our values. Ah, talvez essa frase aqui, ó, isso tudo aqui, ó. Like the television, the internet, and the smartphone have a Uhum. market effect on not only how we live, but on our values and beliefs. Então, tá falando que houve muita mudança, né? Uhum. Muita mudança, e aí, Mas, como a gente já tinha visto aqui que a tecnologia, né, tinha afetado, e também, ops, meu Deus do céu.